Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta esta terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Virgínia. Ouviremos primeiramente a leitura da ata da sessão anterior pela secretária. Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2020, na cidade de Virgínia, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se esta sessão ordinária sob a presidência do vereador Anderson Chagas Ribeiro. Não foram registradas ausências. Às 18 horas, seu presidente declarou que, sob a proteção de Deus, estava aberta a segunda reunião ordinária e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada e assinada pelo presidente e secretário. Para dar início aos trabalhos, foi feita a leitura do expediente, constando o seguinte: de Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Ofício número 1016, encaminhando as leis ordinárias, números 595, 596, 597 e 598 de 2020, para fins de conhecimento e arquivo. Ofício número 1018/2020, solicitando acréscimo de 30 dias do prazo para resposta ao requerimento número 035 de 2019, de autoria do vereador Maurício Varela Mendes, em atendimento à solicitação do setor de engenharia da Prefeitura, conforme cópia do ofício anexo. Ofício número 130/2020, encaminhando cópia das notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas da Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2019. Ofício número 1031, respondendo ao requerimento número 36 de 2019, de autoria do vereador Maurício Varela Mendes. Fim da leitura da matéria do primeiro expediente, passou-se ao segundo, com a leitura, ainda pela secretária, dos ofícios do Executivo, os quais: ofício número 1024, encaminhando para apreciação o projeto de lei ordinário número 5, que dispõe sobre autorização legislativa para outorga da permissão de uso de espaço na Praça Cônego Monte Raso, em frente à Casa Paroquial, de forma gratuita e por tempo determinado e contendo as providências. E ofício número 1025, no qual encaminha o projeto de lei ordinário número 6, que dispõe sobre a alteração da redação do caput do artigo 3º da lei ordinária número 532 de 2018, referente ao valor destinado a incentivo para estudantes. Após a leitura, as matérias foram encaminhadas às comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para análise e posterior emissão de pareceres. Também foi lido o requerimento assinado pelo senhor Heitor Davi Filho, solicitando manifestação por escrito e pessoal perante o promotor de justiça, Fórum de Itanhandu, comarca dessa cidade, para devidas apurações de fatos e veracidade de atos cometidos por agente público e que vem se arrastando por mais de 4 anos por meio de requerimentos, afirmações de provas já registradas nesta casa e que se encontram protocoladas nesse legislativo, que tais situações vêm prejudicando a sua pessoa e outros cidadãos virginenses com danos morais e materiais, e há mais de 4 anos sem solução para o problema causado por agentes públicos. Matéria esta que foi despachada à assessoria jurídica para análise. Logo após, o vereador Antônio José Ribeiro apresentou a indicação número 3 de 2020. O vereador subscreve e indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: denominação de ruas do loteamento Sodré e loteamento Vale do Sol e demais ruas da cidade. Placas indicativas com o nome das ruas. Justificativo: algumas das ruas da cidade e dos loteamentos novos se encontram sem a devida identificação, o que tem prejudicado muitos moradores, pois os mesmos enfrentam diversos problemas na entrega de correspondências, como contas de telefone, entregas de mercadorias e serviços. Diante do exposto, solicita-se providências necessárias.
A respeito, pronunciou-se o autor da proposição. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, secretária Cida e Marília, todos os virginenses hoje aqui presentes nessa reunião. Essa indicação complementa o requerimento número 7, que estarei lendo aqui mais para frente, sendo que as ruas que não tiverem os nomes, que é norma dos Correios, eles não irão fazer a entrega. Já as placas indicativas com os nomes, é fundamental para as entregas. A gente sabe que aumentou muito a cidade, temos várias ruas que não têm nomes, então sabemos que os Correios não têm obrigação de fazer as entregas das correspondências. Então, estou pedindo para que dê nome às ruas e, consequentemente, terão as mercadorias recebidas em casa. Obrigado, senhor presidente. Sem outras manifestações, a indicação foi encaminhada ao Executivo. A seguir, pelo mesmo vereador, foram apresentados os seguintes requerimentos. Requerimento número 5, de 2020, o vereador que subscreve depois da tramitação regimental vem muito respeitosamente a Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Número 1. Se o município já foi intimado da decisão do Tribunal de Contas do Estado sobre a liberação do concurso público de 2016. Se foi, qual as medidas que o município está tomando para nomear e dar posse para os classificados do concurso de 2016. Número 3. O julgamento dos autos número 1.015.443, representação número 1.024/253, oferecida pelo atual prefeito junto ao Tribunal de Contas, com alegações de irregularidades no concurso público de 2016. 4. Com a decisão do Tribunal de Contas realizada na 39ª sessão ordinária da Primeira Câmara, ocorrida em 10/12/2019, para que o time, considerando o concurso público, tendo como consequência a nomeação e posse dos candidatos classificados no certame. Se o prefeito pode precisar qual o prazo para realizar os procedimentos administrativos, uma vez que há no município vários contratados ocupando vagas dos concursados. 5. Se o município já comunicou ao Ministério Público da comarca em relação à decisão do Tribunal de Contas sobre a deliberação da nomeação e posse dos concursados. Requerimento número 6 de 2020. O vereador que subscreve depois da tramitação regimental vem muito respeitosamente a Vossa Excelência requerer que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito o seguinte pedido de informação. Número 1. O que falta para ser inaugurada a quadra da Escola Municipal Cristóvão Queradia? 2. Motivo pelo qual a piscina do CRAS ainda não está em funcionamento. Justificativo. Após ter sido procurado por diversas pessoas da comunidade, faço tais questionamentos, pois são obras que já deveriam estar atendendo a população. No caso da quadra, que fica dentro das dependências da Escola Cristóvão Queradia, facilitaria muito o trabalho dos professores de educação física, assim como o funcionamento da piscina para tantas pessoas com problemas de saúde e muitas crianças que há tempos esperam por essas atividades. Requerimento número 7 de 2020, o vereador que subscreve depois da tramitação regimental vem muito respeitosamente a Vossa Excelência requerer que seja solicitada à Superintendência Estadual de Minas Gerais a seguinte informação. Número 1. Porque a entrega de objetos dos serviços postais básicos não estão sendo oferecidos pela empresa de Correios nas seguintes ruas da cidade de Virgínia, Minas Gerais. Sebastião Labachoa, Sebastião Vilásio, Isabel Ribeiro da Costa, Dona Visita, José Melo, Prefeito Antônio Vicente Ribeiro, Dona Maria Amélia de Melo Moreira, João Batista Filho, João Ramos, Noé Palma, João Gomes da Silva, Joaquim Mira, Lauro Vasconcelos Pereira, Dona Mariana Mendes Ribeiro, Mariana do Telefone, Manuel Ribeiro, Nezinho, Irineu Bonifácio da Silva, Joaquim Brito, José de Oliveira Mendes, Zé Davi, Geraldo de Oliveira Galego, João Paulo II, parte da rua Vicentina Ribeiro Pinto. Justificativa. Diariamente recebo reclamações de moradores das ruas acima descritas que os serviços postais básicos não estão sendo oferecidos a esses moradores pela empresa de Correios e Telégrafos de Virgínia,
conforme dispõe a portaria número 567, de 29 de dezembro de 2011, artigo 2º, inciso 1 e 3, pois há a correta indicação do endereço de entrega no objeto postal, assim como as vias e os logradouros oferecem condições de acesso e de segurança ao empregado postal. Diante do exposto, solicito seja encaminhado ao setor responsável pelo serviço para prestar os esclarecimentos necessários e providenciar o mais rápido possível a regularização da entrega de objetos postais nessas ruas da cidade. Colocados em discussão, pronunciou-se o autor das proposições. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento número 5, este requerimento vai de encontro à decisão do Tribunal de Contas sobre o concurso público de 2016, onde o tribunal foi favorável à nomeação dos candidatos classificados no certame. Diga-se de passagem, foi feita justiça por todos aqueles que fizeram a prova e conseguiram passar e que por 3 anos perderam noites de sono, pensando que seria invalidado um concurso. Tenho comigo que desde o início o prefeito sabia que era impossível derrubar o concurso, mas como as promessas dele de serviços em sua campanha foram muitas, fez essa covardia com quem com muito sacrifício fez o concurso e já poderia estar estabilizado na prefeitura. Não que as pessoas que hoje estão contratadas não mereçam, mas na administração pública o concurso ajuda a prefeitura a ter um controle de suas contas. É um bem necessário. Parabenizo aquelas pessoas que entraram com mandato de segurança, lutando pelos seus direitos e que hoje aguardam para serem nomeadas, assim fazendo parte do quadro efetivo da prefeitura. Requerimento número 6. Por muitas vezes tenho sido procurado pelas pessoas da comunidade que, no caso da quadra da Escola Municipal Cristóvão Queradia, têm preocupado com seus filhos para fazer uso do ginásio para a prática da educação física e correm risco na rua por ser muito movimentada, sendo que a obra da quadra já era para ter sido terminada. Já a piscina do CRAS é na mesma linha de pensamento, uma obra que teve início na gestão anterior e até agora essa piscina não tem funcionado, sendo que muitas pessoas dependem dela, estão esperando há bastante tempo. Sobre o requerimento número 7, este pedido para a agência do Correios é um pedido antigo dos moradores dessas 19 ruas que o carteiro não faz entrega. Assim, muitas vezes os moradores têm suas coisas extraviadas ou então devolvidas. Nesse caso, esse requerimento número 7 é o que complementa a indicação número 3. Muito obrigado, senhor presidente. Depois dessas palavras, os requerimentos acima foram submetidos a votos, cada um por sua vez, e obtiveram a aprovação unânime do plenário. Ao adiante, o vereador Luiz Alberto Ribeiro apresentou o requerimento número 8, de 2020. O vereador que subscreve, depois da tramitação regimental, vem muito respeitosamente a Vossa Excelência requerer que seja solicitado ao senhor prefeito municipal que encaminhe a esta Casa Legislativa os seguintes documentos. Número 1, fornecer cópia completa do processo de inexigibilidade 02 de 2020 e inexigibilidade de licitação 001 de 2020. 2. Fornecer cópia do contrato celebrado com as empresas B4 Produções Artística Eireli e empresa FES Produções Artística Limitada. Justificativa. Diante da atual crise econômica mundial e das dificuldades que atravessa o país, e diante da situação de crise financeira que a Prefeitura também diz atravessar, não condiz com a contratação de shows num valor tão alto. A presente solicitação tem o objetivo de permitir o exercício da fiscalização dos atos públicos pelo Poder Legislativo. O requerimento número 9, o vereador que subscreve, depois da tramitação regimental, vem muito respeitosamente a Vossa Excelência requerer que seja solicitado ao senhor prefeito municipal que encaminhe a esta casa as seguintes informações. Número 1, houve manutenção preventiva ou corretiva do veículo Fiat Toro, placa PYA 0520, dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. 2. No caso de resposta afirmativa, encaminhar nota de empenho, nota de pagamento e nota dos serviços prestados. Justificativa. A presente solicitação tem o objetivo de permitir o exercício da fiscalização dos atos públicos pelo Poder Legislativo.
Sem discussões a respeito, os requerimentos foram submetidos a votos e receberam aprovação unânime do plenário. Por último, o vereador Maurício Varela Mendes apresentou o requerimento número 10 de 2020. O vereador que subscreve no exercício de seu mandato vem requerer ao plenário desta Casa Legislativa para que sejam requisitados ao seu prefeito municipal cópias dos seguintes documentos: enviar cópia de controle de tráfego diário de bordo do veículo Fiat Toro, placa PYA0520. Enviar cópia das revisões do referido veículo desde o exercício de 2017. Requer ainda que o presente pedido seja atendido no prazo máximo de 15 dias, nos termos do artigo 71, inciso 14 e artigo 47, parágrafo único, inciso 3 da Lei Orgânica do Município. Artigo 169, inciso 10 do regimento desta Casa e da Lei Federal número 12.527/2011, em consonância com o inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal. Colocado em discussão, fez uso da palavra o autor da proposição. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos aqui presentes, boa noite. Essa insistência que eu tenho sobre esse veículo, ela é muito grande, porque todos sabem aqui na nossa cidade que esse é um carro do PSF Rural. Então, para a gente entender melhor o que aconteceu com um veículo caro desse, que é uma Fiat Toro, a gente quer saber o que está acontecendo com esse carro que sumiu do mercado no momento, aqui da cidade. E precisamos saber qual foi o problema desse carro. O problema maior é que eu estou lutando, desde quando entrei aqui, para que o prefeito botasse a mão na consciência e devolvesse esse veículo ao lugar de destino dele, que é o PSF Rural, né? Por isso, a gente está insistindo e sempre está fazendo requerimento sobre esse veículo. Obrigado, senhor presidente. Sem outras manifestações, o requerimento foi submetido a votos e foi aprovado por unanimidade. Todos os requerimentos aprovados foram encaminhados ao Executivo para as providências necessárias. Inexistindo matéria a ser tratada na hora do dia, o dirigente da sessão deixou a palavra em aberto para o vereador que quiser se pronunciar. Fez uso da mesma o vereador Antônio José. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui pegar uma carona no requerimento do nobre colega Luiz Alberto sobre a exposição. Do que se trata o requerimento, né? Está pedindo informações ao Executivo porque há uma preocupação muito grande. Inclusive virginenses, jovens que conhecem o mundo, que moram fora de Virgínia, moram muito longe, vêm fazer cobranças para a gente que mora aqui em Virgínia. Né? São virginenses, são eleitores, indagando o mesmo caso do recurso para exposição. Por que estamos falando da exposição? Porque todos os anos que estou aqui nesse mandato de vereador, teve exposição. Sim, ninguém está indagando que não podemos ter exposição, mas no real momento que atravessa o município, várias respostas que a gente tem, que não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo, não se pode dar aumento de salário para todos os funcionários públicos e sim para 5 funcionários, igual fui julgado aqui por alguns funcionários que considero da minha família, que hoje viraram a cara para mim porque o último projeto que o prefeito enviou para esta casa. Então a gente fica pensando, né? Também há o risco desses shows que a gente vai trazer para a cidade. Se a nossa cidade tem estrutura para aguentar isso, porque principalmente no show de sexta-feira, não me recordo qual vai ser, é um show que leva muita gente para dentro dessas exposições, desses lugares. Então são coisas que a gente tem que pensar e coisas que a gente tem que julgar sim, porque é dinheiro público. Se está escondido é porque está muito bem escondido, porque a gente não está sabendo onde está esse dinheiro. Então a gente tem que fazer. Parabenizo o nobre colega, estamos aqui sim para fiscalizar o dinheiro público, é de nossa autoria, é de nossa benfeitoria de vereador, porque projetos são poucos que a gente pode dar entrada nessa Câmara, e quando dá, que é de benefício para a população, ainda tem reprovação. Então está difícil. E mais uma vez, tomara que a gente tenha as informações necessárias para isso. Muito obrigado, senhor presidente. Fim das suas palavras, discursou o vereador Maurício Varela. No dia de hoje, eu quero deixar aqui a minha indignação. Já foi provado no governo do Ferrer que árvores não se plantam dentro de uma cidade igual a nossa, independente de qual tipo de árvores que seja, principalmente nesses passeios que hoje nós temos aqui.
lutando hoje por acessibilidade melhor aos cidadãos, aos deficientes, e o Executivo fazendo tudo ao contrário. Isso aí vai custar não pouco para o nosso município. Poderia ser investido isso na nossa zona rural. Assim como nós temos um trator agrícola que hoje faz serviços dentro da cidade, puxando lixo e algumas outras coisas, né? Esse dinheiro poderia ser revertido aos cidadãos da zona rural. Então deixo aqui a minha indignação hoje por mais uma vez o dinheiro sendo mal gasto em nosso município. Obrigado, senhor presidente. Sem outras manifestações e não havendo mais nada a ser tratado, senhor presidente, vereador Anderson Chagas Ribeiro declarou encerrada esta sessão e convocou a próxima para o dia 2 de março, com o seguinte: primeiro expediente, leitura e aprovação da ata e de correspondência recebidos do Executivo e de diversos. Segundo expediente, apresentação de indicações, requerimentos e projetos. Ordem do dia, discussão e votação dos projetos 005 e 006. Levantou-se a sessão e, para constar, foi levada esta ata que, depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Sala das sessões em 17 de fevereiro de 2020. A ata está em discussão. Está em votação. A ata foi aprovada. Para dar início aos trabalhos, será feita a leitura do primeiro expediente. Ofício número 0131 de 2020, prezado senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, venho através deste encaminhar a vossa senhoria o balancete financeiro com todas as cópias das notas de empenho e respectivos comprovantes de despesa da Prefeitura Municipal referente ao mês de janeiro de 2020. Atenciosamente, Carlos Roberto Pellegrini Pinho, contador, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Ofício número 1037 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, com meus cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a vossa excelência os seguintes decretos. Decretos número 357, 358, 359 e 361. Sendo que tínhamos para o momento, desde já reiteramos expressões de apreço e consideração. Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Ofício número 1035 de 2020, presta informação. Resposta ao requerimento número 37 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício em referência, no qual vossa excelência encaminhou o requerimento número 37, assinado pelos vereadores dessa Casa de Leis, temos a informar que, número 1, a estação de tratamento de esgotos, ET, se encontra inoperante devido a problemas na estação elevatória, subdimensionada no projeto e que não apresenta condições técnicas para desempenhar sua principal função, que é de bombear o esgoto para o devido tratamento. Além disso, a rede coletora e sua declividade foram inadequadamente projetadas e construídas. Não foi realizada nenhuma obra de melhoria, tendo em vista que não há operação do sistema de tratamento. Somente é feita a manutenção e limpeza da rede coletora, que recebe e acumula gordura e de todo o material que recebe, incluindo embalagens e vasilhames de plástico e os mais variados componentes de lixo doméstico. 3. O acúmulo de esgoto a que se referem os vereadores ocorre em consequência da inoperância do sistema de tratamento de esgoto. O ponto onde deveria ser realizado o bombeamento se transformou no ponto de descarga. 4. Sobre a notificação à construtora JRN, foi feito o levantamento de todas as irregularidades identificadas no projeto e na construção para ajuizamento de ação pleiteando as devidas reparações. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Ofício número 1034, presta informações sobre o ofício número 2 de 2020. Em resposta ao ofício de referência, no qual Vossa Excelência encaminha para providências cópia das indicações número 1 e 2, ambas de autoria do vereador Antônio José, requerimentos 1, 2, 3 do vereador Maurício Varela Mendes e requerimento número 4 do vereador Luiz Alberto, temos a informar. Indicações do vereador Antônio José Ribeiro. Indicação número 1. O vereador bem sabe que o abastecimento de água tratado como prioridade absoluta desde o início
desde o início, acho que é isso mesmo. O vereador bem sabe que o abastecimento de água foi tratado como prioridade absoluta desde o início da atual gestão. Sabe também que os problemas de uma rede antiga foram agravados pela má gestão na construção do sistema de esgotos da cidade, a ET, elevatória e rede coletora, bem como pelo aumento de loteamentos na cidade, implantados de forma desordenada. Além da ampliação realizada com recursos próprios na rua Monsenhor Dalísio Batista Dini, outras serão feitas dentro das possibilidades financeiras do município. Quanto à manutenção, o vereador está ciente que há um trabalho constante, tendo sido realizada com o apoio da SAAI de São Lourenço, uma operação cata-vazamento. Nessa operação, toda a rede de distribuição de água foi percorrida em horário noturno, inspecionada por equipamento que identificava os pontos de vazamento a serem corrigidos. Quanto à fiscalização, podemos afirmar que ela é constante. Uma providência adotada para minimizar o consumo excessivo consiste no fornecimento de caixas d'água às famílias carentes e indicadas pelo CRAS. No entanto, o vereador sabe que é necessária a colaboração de todos os munícipes e que o poder público, executivo e legislativo, devem trabalhar no sentido de promover a conscientização da população, seja pelo trabalho individual dos seus agentes ou por meio de audiências públicas. Indicação número 2. Os serviços mencionados na indicação do vereador estão programados, mas há que se considerar as dificuldades devido ao período chuvoso. Requerimentos do vereador Maurício Varela Mendes. Requerimento número 1. O vereador bem sabe que existem ruas onde a troca chegou a 70% e não apenas 10%, como afirma, considerando que existiam bloquetes de tamanhos variados, velhos, quebrados. Na rua Monsenhor Dalísio Batista Dini foi realizada a troca de 100% dos bloquetes, devido ao péssimo estado de conservação da rua. Nesse ano, os trabalhos são para a correção de desníveis provocados pelo excesso de chuvas e pelo peso dos caminhões que por lá transitam. A considerar que, conforme já iniciado no passado, a revitalização continua, de acordo, dando-se prioridade às ruas que se encontram em pior estado, bem como aos reparos não previstos e urgentes. Por essas razões, não é possível estabelecer um cronograma rígido. As trocas são realizadas com recursos próprios e de acordo com a disponibilidade financeira. Quanto ao reaproveitamento dos lotes retirados, o procedimento estabelecido, por ser o mais proveitoso, é o seguinte: bloquetes inteiros, de 30% a 50%, disponibilizados para o calçamento de estradas vicinais e ruas de bairros rurais. Bloquetes restantes, triturados e material reaproveitado nas estradas do município em substituição ao cascalhamento. Requerimento número 2. O projeto padrão foi elaborado pelo setor de engenharia e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, conforme planta em anexo. O custo de cada unidade está estimado em R$ 120 mil. O cronograma inicial foi prejudicado pelas chuvas. O terreno do posto de saúde do bairro dos Marques está escriturado e delimitado por cercas, em anexo à escritura da área. Requerimento número 3. O veículo Fiat Toro apresentou avaria em viagem e se encontra em reparos na oficina prestador de serviço para a Prefeitura de Virgínia. O veículo utilizado pelo gabinete é o Cruze. Requerimento número 4. O terreno do prédio da Prefeitura já está desapropriado e registrado no cartório de registro de imóvel de Itanhandu, Minas Gerais. O processo licitatório ainda não foi realizado. O projeto arquitetônico está em fase de análise para fins de financiamento do BDMG. Aguarda-se a manifestação do banco para sua conclusão e aprovação. Segue em anexo extrato do SADPEM com as informações disponíveis. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Em continuidade aos trabalhos, vamos para o segundo expediente. Vamos passar à leitura das proposições. Primeiramente, convido o vereador Maurício Varela Mendes
para fazer a leitura da moção de pesar número 1/2020, a qual contou com o apoio e assinatura de todos os membros desta casa. Moção número 1/2020, de pesar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Virgínia, os vereadores que este subscrevem, vêm muito respeitosamente requerer a vossa excelência que, após ouvido o plenário, seja enviada mensagem de condolência nos termos desta moção de pesar aos familiares do senhor José Varela, que veio a falecer no dia 28 de fevereiro de 2020. Senhor José Varela foi vereador no período de 31 de janeiro de 1967 a 30 de janeiro de 1971 e exerceu o cargo de prefeito municipal de 31 de janeiro de 1977 a 31 de janeiro de 1983. Durante o seu mandato, foram executadas obras relevantes para o nosso município, tais como conclusão do asfalto que liga nossa cidade a Pozo Alto, obra que teve início no governo do ex-prefeito Sr. Lúcio Flávio de Carvalho Brito, a qual de magnitude e importância para o desenvolvimento de nossa cidade. Abertura do ensino de 2º grau, que contou com a participação da saudosa Dona Anita, que muito fez pela educação em nossa cidade. Construiu a primeira caixa d'água para abastecimento de água à população. Executou obras de esgoto para as casas construídas em ruas circunvizinhas à Casa de Caridade Santo Antônio. Terminou o calçamento da rua Monsenhor Dalísio Batista Dini, na época conhecida como Rua Nova. Construiu diversas pontes nos bairros rurais e tantas outras obras de cunho relevante para nosso município. Foi um homem exemplar na honestidade, no caráter e na honra, bastante conhecido e respeitado por sua conduta e dedicação à família e à comunidade virginense. Requer ainda seja dado conhecimento desta à família enlutada. Sala das Sessões, em 2 de março de 2020. Maurício Varela Mendes, Antônio Carlos de Almeida, Antônio José Ribeiro, Devair Dimas de Marins, Joaquim Moreira Neto, Luiz Alberto Ribeiro, José Carlos da Silva, Marcílio Torres Porto. A moção está em discussão. Devido à proposição ter sido apoiada e assinada por todos os vereadores, não será necessário colocá-la em votação, pelo que encaminho a família enlutada. Convido ainda o vereador Maurício Varela Mendes para fazer a leitura das indicações número 4 e 5, ambas de sua autoria. Indicação número 4/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: fazer pavimentação de parte do local que é despejado o lixo urbano recolhido pela prefeitura, onde é feita uma pré-separação por catadores de materiais recicláveis. Justificativa: o local onde está sendo despejado o lixo, devido ao longo período chuvoso, está em péssimas condições, dificultando ainda mais o trabalho dos catadores e a chegada do caminhão de coleta. Diante do exposto, solicita-se as providências necessárias. Sala das Sessões, em 2 de março de 2020, Maurício Varela Mendes, vereador. Indicação número 5/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: implantar com urgência a coleta seletiva de lixo do município. Justificativa: a coleta seletiva de lixo é de extrema importância para a sociedade.
além de gerar renda para pessoas e economia para as empresas, contribui também para a diminuição de gastos aos cofres públicos municipais e significa uma grande vantagem para o meio ambiente, uma vez que diminui a poluição dos solos e rios. Em 21 de maio de 2018, fiz um pedido ao Executivo e não houve interesse pelo mesmo, mas agora não podemos mais aceitar a saída do município de Virgínia de 2 contêineres de 20 a 30 toneladas de lixo por semana, em média, e somente 10% do total desse lixo é reciclado, justamente por não haver junto à população um trabalho de conscientização da separação do lixo a partir de suas casas e posteriormente coletado adequadamente pelo município. Hoje se vê no posto de coleta de lixo, se pode chamar assim, restos de frutas, legumes, a areia varrida de ruas, sendo que estes materiais orgânicos deveriam ficar em composteiras para virar adubo orgânico, não sendo necessária serem transportados para fora do município, tendo um gasto sem necessidade. Sei de relatos e também já presenciei em visitas ao posto de coletas coisas que podemos resolver com ações voltadas a esta questão. Mas para resolver, temos que nos reunir, dialogar e cada um fazer a sua parte. Mas precisamos que a Prefeitura dê o começo para conseguirmos resolver o problema por inteiro. Mais uma vez, me coloco à disposição para discutir e sugerir ações que contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável e de cidadãos conscientes do seu papel na preservação do meio ambiente. Diante do exposto, solicita-se as providências urgentes e necessárias. Sala das Sessões, em 2 de março de 2020, Maurício Varela Mendes, vereador. As indicações estão em discussão. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, Heitor, Cida, Marília. Eu queria fazer um convite aqui. Luiz Alberto já conhece as necessidades lá, né, Luiz Alberto? Que, infelizmente, são grandes. E queria fazer um convite aos senhores vereadores para que possam estar acompanhando comigo e com as demais pessoas que queiram tentar resolver esse problema. Infelizmente, como eu disse aqui na justificativa, muita coisa está sendo pago para mandar embora. Como vocês vão ver, eu estarei daqui a pouco fazendo um requerimento nessa casa ao senhor prefeito para que nós possamos ver o real custo de coisas que não têm necessidade de ser pagas. Por isso convido vocês a fazer uma visita comigo lá, 1 hora, quem quiser, tá? Porque nós temos que nos unir para resolver esse problema do lixo em Virgínia. Não dá mais para esperar. Porque é dinheiro jogado fora, muita coisa pode ser resolvida. Os 2 catadores, que sempre eu encontro eles lá, é uma situação desumana, tá? É uma situação desumana o trabalho deles lá. E automaticamente a gente começando a resolver esse problema, resolve o problema deles, aumenta a renda deles, e para nós aqui não vai custar praticamente nada. Simplesmente a boa vontade de separar esse lixo. Então acredito que, mais uma vez, desse ano não passa. Peço encarecidamente aos senhores companheiros que apoiem essa ideia, tá? Porque estaremos fazendo trabalho esse ano para começar a resolver parte desse problema. Tem muitos relatos, não estou aqui querendo me engrandecer, tenho fotos, tenho relatos de pessoas que já vieram atrás, conversaram comigo, então o problema existe, não estou fantasiando nada não, o problema é grave, tá? E em uma outra oportunidade a gente pode estar conversando e mostrando as dificuldades e como resolver esses problemas que tenho certeza para vocês que é fácil de sanar desde quando tenha boa vontade para tal. Obrigado, senhor presidente. Ainda se tratando de indicação, convido o vereador Antônio José Ribeiro para fazer a leitura da indicação número 6 de sua autoria.
Indicação número 6/2020. Excelentíssimo Senhor Presidente, o vereador que subscreve vem indicar ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: fazer a manutenção nos aparelhos da torre de televisão do município. Justificativa: após o período de chuvas, o sinal da citada torre de transmissão está ruim na maioria do tempo. Ainda temos muitas pessoas que não têm antenas em suas residências e que dependem da torre de transmissão em funcionamento para que seus aparelhos de televisão funcionem. Diante do exposto, solicito as providências necessárias. Sala de sessões, em 2 de março de 2020, Antônio de Ribeiro, vereador. A indicação está em discussão. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, secretária Cida Marília e virginenses presentes nessa reunião ordinária, que muito nos alegra com suas presenças. Sobre este pedido, depois de ter sido procurado por muitos cidadãos que não têm antenas de qualquer tipo em suas casas, e até mesmo quem tem também gostam de ver notícias de nossa região, mas só quando a torre de transmissão está funcionando é que podem ter tais notícias. E é também um lazer, né? O futebol, a novela, né? E tantas outras coisas. O intuito deste pedido é que a administração atenda as pessoas de maneira que possam ter suas televisões funcionando novamente, o que é bem simples e não vai onerar os cofres públicos. Muito obrigado, presidente. Encaminho as proposições ao Executivo para as providências que julgar necessárias. Ainda no segundo expediente, convido novamente o vereador Maurício Varela Mendes para fazer a leitura dos requerimentos números 13, 14 e 15, todos de sua autoria. Requerimento número 13/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, no exercício do seu mandato, vem requerer a vossa excelência que seja solicitado ao senhor prefeito municipal que preste as seguintes informações acerca da aquisição de lixeiras para a cidade. Informar todos os locais exatos onde foram instaladas. 2. Informar quais nomes foram os comerciantes doadores das citadas lixeiras. Qual o funcionário responsável pela organização e captar doações das lixeiras junto aos comerciantes? 4. Informar se os custos dos adesivos colocados nas lixeiras já estão inclusos na doação feita por cada comerciante. 5. Caso os custos dos adesivos não estiverem inclusos nas doações recebidas, informar qual a empresa que prestou o serviço e o valor pago pelos mesmos. Nestes termos em que pede deferimento. Sala das sessões, em 3 de março de 2020, Maurício Varela Mendes, vereador. Requerimento número 14/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve no exercício de seu mandato vem requerer a vossa excelência que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que encaminhe a esta Casa Legislativa cópia dos seguintes documentos. 1. Processo licitatório para transporte do lixo recolhido no município. 2. Contrato e aditivo, se houver, celebrado com a empresa Cizuca Comércio Limitada ME. Termos em que pede deferimento. Sala das sessões, em 3 de março de 2020, Maurício Varela Mendes, vereador. Requerimento número 15/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve no exercício de seu mandato vem requerer ao plenário desta Casa Legislativa para que sejam requisitados ao senhor prefeito municipal as seguintes informações. Qual a oficina prestadora de serviço que está fazendo os reparos no veículo Fiat Toro? Se tais serviços que estão sendo prestados pela oficina foram contratados através de processo licitatório, no caso de resposta afirmativa, enviar cópia de todo o processo e, em caso contrário, informar modalidade do serviço contratado. Sala das sessões, em 2 de março de 2020, Maurício Varela Mendes, vereador.
O requerimento número 13 está em discussão. Está em votação. Aquele que for a favor, que permaneça sentado. Se for contra, que se levante. O requerimento número 13 foi aprovado por unanimidade. Agora o requerimento número 14 está em discussão. Está em votação. Aquele que for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O requerimento número 14 foi aprovado por unanimidade. O requerimento número 15 está em discussão. Está em votação. Aquele que for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O requerimento número 15 foi aprovado por unanimidade. Convido agora o vereador Luiz Alberto Ribeiro para fazer a apresentação do requerimento número 16, 2020, de sua autoria. Requerimento número 16/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve no exercício do seu mandato vem requerer ao plenário dessa Casa Legislativa para que seja requisitado ao senhor prefeito municipal as seguintes informações sobre as respostas encaminhadas à Câmara, através do ofício 1035 de 2020, na qual responde o requerimento número 37/2019, a saber: no item 2, o Executivo declara que é feita somente a manutenção e limpeza da rede coletora, portanto informar com que frequência são realizados tais serviços. No item 4, o Executivo declara que foi feito o levantamento de todas as irregularidades identificadas no projeto e na construção, portanto encaminhar tal levantamento para conhecimento dessa Casa Legislativa. Justificativa: a presente solicitação tem o objetivo de permitir o exercício da fiscalização dos atos públicos pelo Poder Legislativo. Sala das Sessões, em 2/3 de 2020, vereador Luiz Alberto Ribeiro. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez falando sobre a estação de tratamento de esgoto. Já se passaram quase 4 anos que o prefeito Carlos Eduardo está na administração e não foi feito nada. No meu ver, o prefeito está sendo omisso em seus atos, pois nem sequer notificou a empresa responsável para fazer os serviços que apontam estar irregular. Existe prazo para o prefeito notificar a empresa. Vamos perder o prazo e por culpa na administração anterior? Ou vamos tentar resolver o problema e depois penalizar a quem tenha cometido algum erro? Engraçado que o prefeito na época era vereador e não se manifestou quando tinha o poder e dever de fiscalizar, sendo omisso também como vereador. Então, para que eu não seja omisso nas minhas funções como vereador, vou cobrar sim que seja resolvido esta e várias outras demandas que a população de Virgínia precisa. Obrigado, senhor presidente. Agora o requerimento número 16 está em votação. Aquele que for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O requerimento número 16 foi aprovado por unanimidade. Encaminho os requerimentos ao Poder Executivo para as providências necessárias. Passaremos agora para a ordem do dia. Anuncio a discussão do projeto de lei número 005/2020. Convido o vereador Marcílio Torres Porto, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, para fazer a leitura do parecer. Boa noite, senhor presidente, para nossos vereadores, secretária Cida e Marília. Vitor. Parecer emitido pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 005/2020, de 28/1/2020. Relatório: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a autorização legislativa para a outorga de permissão de espaço da Praça Cônego Monte Raso, em frente à Casa Paroquial, de forma gratuita e por tempo determinado, e contém outras providências de autoria do Executivo Municipal. Parecer: a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, após analisar o projeto de lei em epígrafe e o parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Câmara, constatou que não apresenta vícios nos termos do artigo 30, 1º da Constituição Federal, artigo 15 e 71 da Lei Orgânica Municipal. No mérito, o projeto versa sobre a autorização legislativa para ceder de forma gratuita e por tempo determinado o espaço público da Praça Cônego Monte Raso e em frente à Casa Paroquial,
para que a realização do evento denominado Festa Junina da PAI, do dia 3 até o dia 7 de junho de 2020, oportunidade que acontecerão também a comemoração dos 25 anos da entidade. O projeto, como todos bem sabem, proporcionará à PAI de Virgínia mais uma oportunidade de arrecadar recursos financeiros importantes para o melhor funcionamento e manutenção da entidade, trazendo benefícios aos assistidos pela instituição, e também será mais uma oportunidade de conceder à população de visitantes dias de entretenimento, lazer e convivência social. Conclusão: diante do exposto, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação decide pela aprovação do projeto ora mencionado na fórmula como foi elaborado. É o parecer, Sala das Sessões, em 2 de março de 2020, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Devair Dimos de Marins, presidente da comissão, Joaquim Moreira Neto, membro, Marcílio Torres Porto, relator. O parecer está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto de lei número 5/2020 foi aprovado por unanimidade. Anuncio agora a discussão do projeto de lei número 006/2020. Solicito ao mesmo relator, vereador Marcílio, para fazer a leitura do parecer emitido em conjunto com a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Então é o vereador Antônio José. Parecer emitido em conjunto pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 06/2020, de 28 de janeiro de 2020. Relatório: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a alteração da redação do caput do artigo 3º da Lei Ordinária número 532/2018, referente ao valor destinado a incentivo para estudantes, de autoria do Executivo Municipal. Parecer: as comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após a análise do projeto, constataram que está apresentado de forma correta, com observância da boa técnica legislativa. Com relação ao objeto do projeto de lei, o mesmo já foi definido na mensagem, que originou a Lei Ordinária número 532/2018, que visa proporcionar incentivo financeiro aos estudantes de Virgínia, auxiliando-os no pagamento de transporte para as cidades de São Lourenço e Itamonte, para que possam frequentar as aulas dos cursos superiores e técnicos oferecidos naquelas cidades. Conforme a manifestação jurídica, não há nenhum impedimento para que o município possa ajudar os estudantes que querem continuar seus estudos em cursos superiores e técnicos oferecidos nessas cidades, uma vez que inexiste no município tais modalidades de ensino. Esse incentivo ameniza a situação daqueles que desejam continuar seus estudos e não dispõem de recursos financeiros para cobertar tais despesas. Outro fator ponderante é que tal despesa já está contemplada na lei orçamentária do exercício vigente, pois o valor é o mesmo do ano de 2019, não podendo apenas ser contabilizada no percentual destinado à educação, por força da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, conforme a orientação jurídica. Conclusão: posto isto, conclui-se que o projeto de lei em tela é plenamente constitucional e legal. Portanto, as comissões analisadoras emitem o parecer em conjunto para a sua aprovação, tal como foi elaborado. É o parecer. Sala das Sessões, 2 de março de 2020. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, presidente da comissão, Devair Dimos de Marins, membro Joaquim Moreira Neto, relator Marcílio Torres Porto. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente da comissão, Marcílio Torres Porto, membro Antônio Carlos de Almeida e relator Antônio José Ribeiro. O parecer está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, mais um ano a gente está aqui dando esse auxílio aos estudantes, que é louvável, mas em se pensando de uns anos para cá, exatamente
do ano de 2014, que no início dessa legislatura, eu até já falei sobre essa lei, que ela existe e ela em alguns municípios, e na maioria dos municípios, ela é usada, regulamentada nas câmaras, que o transporte, o uso dos ônibus do transporte escolar pode sim ser usado pelas administrações. Então, é louvável, mas ainda fica uma indignação por parte da gente que conhece a realidade do povo virginense. As pessoas são de baixa renda, são pessoas que sacrificam muito para dar estudo aos seus filhos, e a maioria desses filhos não trabalham. Então, os R$150 que eles ainda estão pagando para o transporte ainda pesa. Não que o transporte não seja bom, eles chegam na faculdade, eles voltam, estão em casa, os motoristas são ótimos, são pessoas conhecidas que merecem ter o trabalho também, mas há de fazer justiça. Aqui eu vou dar umas poucas palavras sobre essa lei. O deputado federal Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, comemorando a promulgação da emenda à medida provisória número 593/2012, que dispõe sobre o apoio da União às redes públicas de educação básica da aquisição de veículos para o transporte escolar. Nesse caso, a presidente promulgou a emenda que autoriza os municípios a utilizarem o transporte escolar municipal por estudantes universitários. Ele ainda fala: agora temos a lei número 12.816, 2013, informou o Efraim. Aqui ainda comenta: conforme o deputado que encabeçou o movimento em defesa do transporte escolar municipal para os universitários, a emenda teve sua aprovação confirmada no Senado Federal e foi promulgada pela presidente Dilma naquela semana, né? Aí ele fala algumas palavras. A minha expectativa sempre foi que essa emenda legislativa que aprovamos no Congresso Nacional fosse sancionada pela presidente Dilma, pois representa uma solução definitiva para os universitários dos pequenos e longínquos municípios que agora podem utilizar o transporte escolar, ônibus municipal, especialmente no período noturno, período em que esses ônibus não estão sendo utilizados, diminuindo assim as dificuldades de concluir o ensino superior. Artigo 5º. A União, por intermédio do Ministério da Educação, apoiará os sistemas públicos de educação básica nos estados, Distrito Federal e municípios, na aquisição de veículos para o transporte de estudantes na forma do regimento. Parágrafo único. Desde que não haja prejuízo nas finalidades do apoio concedido pela União, os veículos, além de uso na área rural, poderão ser utilizados para o transporte de estudantes da zona urbana e da educação superior, conforme regulamentação a ser expedida pelos estados, Distrito Federal e municípios. Esta lei trata-se da Lei Federal nº 12.816, de 29 de abril de 2014. Então está comemorando quase 6 anos que essa lei já existe, né? Então ela tem que ser regulamentada pelo município. A Secretaria de Educação vai comunicar o FNDE e assim, né, terá autorização para usar esse transporte. Então fica aqui o meu apelo, que esse ano já não tem mais jeito, a gente vai dar essa ajuda. Mas se a gente ainda estiver aqui, né, aqueles que vão concorrer às eleições, que a gente lute mesmo, que essa Câmara se una para que a gente dê, né, de fato, essa ajuda melhor para esses estudantes. Muito obrigado, senhor presidente. O parecer está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Projeto número 6/2020 foi aprovado por unanimidade. Encaminho os projetos de lei números 005 e 006 ao Executivo para serem sancionados e publicados. Fim da matéria a ser tratada na ordem do dia. Eu deixo a palavra em aberto para o vereador que quiser se pronunciar. A palavra está aberta. Com a palavra, vereador Luiz Alberto.
senhor presidente, senhores vereadores. Um ponto que eu gostaria de destacar aqui é que fiquei muito feliz ao ver o portal da transparência desta casa sendo alimentada com as atas, requerimentos e vídeos das reuniões. Esse portal foi criado por mim e a secretária Cida, quando estava como presidente, de forma totalmente gratuita. Somente gostaria de solicitar ao senhor presidente para que seja divulgado mais esse site, pedindo a todos os vereadores também divulgarem, que é o www.virginia.mg.leg.br. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Maurício Varela Mendes. É só para vocês entenderem melhor o que eu quero me expressar aqui. Meu requerimento número 3/2020, não quero ser repetitivo nessa casa, mas infelizmente, informar o que houve com o veículo Toro e onde se encontra no momento. Resposta: o veículo Toro apresenta avaria em viagem e se encontra em reparos na oficina prestadora de serviço para a prefeitura. Então, e informar qual veículo está sendo utilizado pelo executivo. O veículo utilizado pelo gabinete é o Cruze. E mais uma vez vocês bem sabem que foi trocado pelo Fiat Toro, que era da área da saúde, e esse veículo veículo Cruze, acredito eu que nunca foi usado para a saúde. Mais uma vez, volta para o gabinete. Então, em cima disso, minha gente, vocês bem sabem que faço requerimentos ao executivo e todas as respostas vêm respondendo nada ou quase nada, onde tenho que voltar a fazer novos requerimentos até que a resposta venha mais esclarecedora. Acredito que o executivo queira ganhar tempo. Para mim, isso não é problema. Terminando o meu mandato de vereador, sei como continuar meus direitos de cidadão para questionar a gestão do executivo, pois mesmo depois de sairmos de uma administração, a responsabilidade ainda existe. Como eu ainda comentei com o presidente hoje sobre isso, né, presidente? Os atos nossos ainda vão ficar para ser julgados. Outra divergência é que as minhas perguntas são em cima do que vejo e registro. Em um dos meus requerimentos ao executivo, informou que existe ruas com 70% e não 10%, como eu afirmo. Alguém desta casa aqui sabe de alguma rua que tenha que ser trocado 70% do broquete? Desnivelados até poderia ter, mas não tem necessidade de troca. Como ele mesmo disse, a rua Monsenhor Daliso. Como ele mesmo disse, a rua Monsenhor Daliso Batista Dini foram feitos trabalhos de correção de desníveis provocados por excesso de chuva e peso de caminhões que por lá transitam. Então, senhor prefeito, entenda que moramos num país tropical e que chuvas irão acontecer. Não faça errado como fez na rua Raul da Costa Pinto, com chuva, e todo o calçamento está comprometido, tendo que fazer o nivelamento da mesma. Diga-se de passagem que já foi realizado um serviço no cruzamento da rua Antônio da Costa Pinto com a rua Raul da Costa Pinto e já afundou novamente. Tenha cautela em fazer trabalho, espere a chuva passar e entenda que a cidade cresceu e não é só carroças que transitam pela cidade, também caminhões pesados. A cidade evoluiu e o dinheiro público merece respeito. Obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Antônio José.
Senhor presidente, senhores vereadores, a resposta do Executivo sobre a minha indicação sobre a água da cidade, né? Ele ainda falou aqui que a gente possa estar fazendo audiências públicas, né? Então, isso é um pedido que eu deixo para o senhor, que a gente possa estar... a gente vai elaborar junto aqui, para a primeira semana de abril, a gente está podendo fazer uma audiência sobre essa questão da água. A gente faça os convites para as pessoas devidas da prefeitura que vierem trazer. A população, eu consigo fazer uma divulgação. E que a gente faça assim isso, e a gente tem um denominador comum, porque todos os dias, todas as horas, a gente está sendo indagados e perguntado o que está acontecendo, e a gente não tem as respostas. Como ele vem falando aqui, esse cata vazamento que ele está falando, mas ele fez, mas e aí? Não resolveu nada. Pois a gente quer soluções, né? Porque, igual eu falei aqui, pedi arrecadação da água, ele mandou o montante, já falei, já repeti, mas a gente tem que ter investimento. Então não adianta. Não adianta reclamar, não adianta, tem que fazer. Então é isso que a gente vai ter que tomar uma providência sobre essa questão. Muito obrigado, presidente. Nada mais havendo que tratar, eu declaro encerrada esta terceira reunião ordinária do ano legislativo de 2020 e convoco a próxima para o dia 16 de março. Boa noite a todos.